Olá, sardinhada de todas as idades, meu nome é o Elton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se não é inscrito, se inscreve aí e caso goste do conteúdo, deixa o seu like que ajuda bastante o amigo. Hoje irei olhar com vocês no que ficar de olho no pregão do dia 10 de abril de 2023, segunda-feira, e a primeira segunda após a divulgação do Payroll, principal relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos, que é divulgado toda a primeira sexta-feira do mês referente ao mês anterior. Então, na sexta-feira, que foi feriado aqui no Brasil, mas não foi nos Estados Unidos, feriado da Sexta-feira Santa, foi divulgado a geração de emprego excluindo o setor agrícola lá nos Estados Unidos, e o país gerou 236 mil empregos no mês de março. Então, mais ou menos em linha com o que o mercado estava esperando. O mercado está esperando ali criação de 235 mil, 240 mil. Então aqui podemos dizer que o resultado foi um resultado morno. Por que morno? Porque esse payroll, assim como outros relatórios, outros dados, servem para ver se a política de alta de juros lá nos Estados Unidos, que está em ascensão juros, se está servindo para frear o crescimento da economia, arrefecer a pressão inflacionária. Por quê? Porque ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil, em que a inflação é pressionada principalmente por preços controlados, por preços de commodities, como assim? Por exemplo, o que pressiona muito aqui no Brasil: crescimento de energia, energia elétrica, comunicação, transportes, preços que têm reajustes autorizados pelo poder público. Além disso, outro setor que pressiona bastante é o setor de alimentos, por exemplo, que tem um peso muito importante no consumo da família, né? Então me diga, o que um juro alto vai ajudar a reduzir o preço dos alimentos? Os preços dos alimentos estão subindo porque a população está consumindo demais? Não. Os preços estão subindo porque os insumos, ou seja, os elementos necessários para a produção desses alimentos, eles estão em alta devido ao cenário pandêmico, né, pós-pandêmico também, e a guerra da Ucrânia, que elevou bastante o preço de muitos insumos, muitas commodities como um todo, né? Então, isso aí reflete no preço dos alimentos. Agora, o que o juro elevado vai ajudar a baixar esse preço? Na minha opinião, não ajuda em nada. Ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá, a economia sofre com esses preços altos dos alimentos? Sim, com certeza. Mas o salário da população está crescendo. Lá, o desemprego está muito baixo, na faixa dos 3,5%. Então, essa demanda da população, esse descompasso entre uma renda muito alta da população, consumo muito elevado, acaba criando uma pressão inflacionária. Então, o que o Banco Central lá está lutando? Aumentar os juros para reduzir o nível de consumo da população e diminuir essa pressão inflacionária. Então, o que nós queremos ver aqui? O número é contra-intuitivo, mas o intuito é ver menos emprego sendo criado e o desemprego aumentando. Meus amigos, é contra-intuitivo, mas se você está querendo desacelerar a economia, é isso que é previsto. Agora, qual a questão? Uma coisa é você fazer isso na economia que tem inflação lá na casa dos 6 e pouco, e a taxa de desemprego nos 3,5%. Outra coisa é você fazer na economia, como no caso aqui do Brasil, que a inflação é na faixa dos 6 também, levemente abaixo dos 6, e o desemprego está lá na casa dos 8 para 9, fora os subempregos, né? Fora os subempregos. Então, lá nos Estados Unidos, ó, a taxa de desemprego deu até uma melhorada, ó. Quer dizer, o mercado estava esperando que ele ficasse em 3,6%. Mas ficou aqui em 3,5%. E o saldo médio, ó, salário médio por hora, na base anual, aumentou 4,2%. E o mercado estava esperando aqui 4,3%. Então aqui aumentou menos, né, do que o mercado estava esperando. Em relação a números prévios que foram divulgados, veio também aqui levemente abaixo, 4,6%. Então, na verdade, esses dados aqui foram dados mistos, certo?
Não foi assim o pior dos cenários, mas também não mostrou ainda uma economia em retração. Mostrou pelo contrário, uma economia aqui muito resiliente ainda, aumentando a expectativa aí de pressão inflacionária. Então, no pregão da sexta-feira, os mercados lá dos Estados Unidos, eles operaram assim levemente tendendo para o positivo, acompanhando o mercado mundial como um todo. S&P 500 fechando com uma alta de 0,36% e Dow Jones próximo do 0 a 0 no mercado à vista, é isso. E aqui no mercado futuro, Dow Jones a mesma coisa, muito próximo do 0 a 0. S&P 500, mesma coisa, alta de 0,36%. E o índice Nasdaq, os futuros da Nasdaq, aumentando aqui 0,7%. Então, hoje no Brasil, vamos ver o resultado, né? O resquício, como é que isso vai afetar o nosso mercado interno. E por falar no mercado interno, aqui no Brasil devemos ficar de olho na divulgação, como toda segunda-feira, do nosso Boletim Focus. O que o Focus traz? Ele traz as expectativas de agentes do mercado, pessoas ligadas ao mercado, sobre os nossos principais indicadores macroeconômicos, como, por exemplo, IPCA, que é a inflação oficial, PIB, câmbio e Selic. Ultimamente, os analistas estão esperando aqui, ó, o dólar na faixa dos 5,25 nesse ano e no ano que vem nos 5,30. Enquanto que a inflação, ela sofreu aqui um ajuste para cima. Há 4 semanas o mercado estava esperando 5,9, agora na última semana, né, esperou 5,96. Isso para 2023. Em 2024, há 4 semanas esperavam a inflação de 4,02 e agora 4,013. 4,013 não, 4,13. Em relação à Selic, o mercado está prevendo a Selic no final deste ano em 12,75%. Ou seja, o Banco Central faria aí um corte de 0,75% ao longo do ano. E para o ano que vem, cortaria aí mais 2,75%, baixando a Selic para a faixa dos 10%. Pelo menos isso aqui é previsão, né? E em relação ao crescimento do PIB deste ano, o mercado espera aqui uma alta. Esperou, né? No último resultado, 0,9%. Há 4 semanas esperava 0,85% de alta. É um PIBinho, de qualquer forma. E aqui, ó, o PIB projetado para o ano que vem tá mais ou menos em linha com o que estava há 4 semanas. Há 4 semanas o mercado estava esperando um PIB em 1,5%, depois baixou para 1,4%, depois eles voltaram atrás, mas não voltaram tanto atrás assim, ficou 1,48%. E o que pode ajudar aqui nesses indicadores aqui, ó, nesses tipos de indicadores, certo? Principalmente na parte de PIB, inflação e juros, seriam as medidas que estão aí sendo implementadas pelo novo governo. São 2 principais para essa primeira etapa, para o primeiro semestre. O arcabouço fiscal já foi apresentado lá de forma introdutória pelo Haddad, tem muitas dúvidas ainda. Eu, pelo menos, não consegui ver de forma prática, não, eu acho que faltou isso, né? Uma apresentação que mostrasse slides, PowerPoint, como ficar, olha, nossos gastos e nossa arrecadação foi isso daqui, ó, sem o arcabouço. Com o arcabouço a gente melhoraria e poderia fazer isso, investir nisso, investir. Eu acho que faltou meio isso, ficou meio vago. Mas nessa semana, a promessa do governo é que o arcabouço fiscal seja enviado para o Congresso, a lei, né, implementando o arcabouço fiscal, seja levado para o Congresso e lá haverão mais debates. Eu acho que isso aí será melhor explicitado. E outra coisa que está aí em linha, tá na moda não, né? Tá na porta de acontecer, está em vias de ser implementado reforma tributária que, de acordo com o governo, também deve ser apresentada provavelmente nessa semana, né? Eles falaram aqui até o dia 15 de abril. E lembrando, dia 15 de abril é quando deve ser enviada a Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo governo, pelo Poder Executivo, pelo governo, para o Congresso. Então, provavelmente, eu acho que essas 2 mudanças devem acontecer antes do envio da LDO para o Congresso. E aqui, se você quiser ver falas, entrevistas que os principais agentes políticos relacionados à área econômica deram ultimamente, relacionados a esses principais temas, só dá uma olhadinha aqui. Estou trazendo aqui cortes importantes. Então, ultimamente trouxe falas aqui do Haddad, do Campos Neto, Simone Tebet e Lula. Mas se você for procurar, vai ter de outras pessoas também. Então, dê uma olhadinha aí. Quer conhecer melhor alguns certos pontos? Só dá uma navegada aí no canal, beleza? Em relação ao Ibov, meus amigos, Ibov tá aqui
Não fechou bonito. Quer dizer, não é que não tenha fechado bonito, mas ele fechou no cenário intermediário. No último pregão, não rompeu a máxima e não rompeu a mínima. Então o que, é que nós temos que ver aqui? Porque tá na porta do gol aqui, ó. Tá na beira do precipício de romper abaixo dos 100 mil pontos. 100 mil pontos é essa linha verde, ó. Linha verde da esperança. Então começar a semana deixando aqui algo mais ou menos assim, ó, pode favorecer aí uma pressão mais vendedora, certo? Uma pressão mais vendedora. E quando olhamos aqui, por exemplo, para o cenário de médias, ou seja, está negociando aqui acima ou abaixo da média de preço dos últimos 9 períodos, 17, 21, tudo abaixo, tanto no gráfico diário quanto pelo gráfico semanal, média do Ibovespa, tudo apontando para baixo. Mesma coisa no índice futuro. Índice futuro, eu não botei a linha verde da esperança, mas é a linha vermelha. Pronto, aqui é a faixa dos 100 mil pontos, que é justamente a mínima da semana passada. Índice futuro bateu lá 100.055 pontos, enquanto que o Ibovespa foi até abaixo dos 100 mil pontos, ó. Então, se perdeu os 100 mil pontos, tanto no índice futuro quanto no índice à vista, seria uma perca de uma região de suporte muito importante pelo gráfico semanal. Vou botar aqui no semanal do Ibovespa para vocês terem ideia do que eu estou falando, ó. A última vez que veio testar isso foi justamente lá na penúltima semana de março. Vejam que o preço perdeu abaixo dos 100 mil pontos, foi bater lá nos 97 mil e logo em seguida reagiu tanto pelo gráfico diário quanto pelo gráfico semanal. Mas percebo que pelo gráfico semanal nada mais foi do que o que é conhecido como retorno às médias, ou seja, bateu aqui, ó, na média de 200 e na média de 9, média de 200 essa de roxo, ou seja, os últimos 200 pregões. Onde é que está a média de preço praticado? Pronto, tá nessa linhazinha roxa. Média de preço dos últimos 9 pregões, essa linhazinha branca. Veja que o preço tocou lá, que é esse pauzinho aqui, e agora retornando a cair. Média de 200 é uma média muito importante, uma região de suporte e resistência muito importante. E o que é que eu tenho que destacar aqui? Está sendo negociado abaixo dessa média, ou seja, média de 200, a região de resistência, índice Bovespa aqui, para demonstrar força no curto prazo, na minha opinião, só colocando fechamento ali nos 104 mil pontos. E nessa semana teremos justamente esses movimentos que eu chamei a atenção aqui para colocar aí mais uma dose de emoções, se o mercado vai reagir do jeito que tá ou vai dar mais uma aceleradazinha para baixo. Mas a nós, jovens e pobres sardinhas, só não deixe aguardar as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.